Você sabia que uma simples mancha na pele pode ser o primeiro aviso de que seu coração está em perigo? Manchas discretas, amareladas, que surgem ao redor dos olhos, nas pálpebras, cotovelos ou até nas mãos, podem parecer inofensivas. Mas, na verdade, elas escondem um alerta silencioso. O colesterol pode estar se acumulando perigosamente dentro das suas artérias. Neste vídeo, você vai entender o que são os xantelasmas, por que eles aparecem, como estão ligados ao risco de infarto e AVC, e o que fazer imediatamente se você ou alguém da sua família tiver esse sinal visível na pele. Você vai descobrir como identificar essas manchas, por que elas surgem e o que revelam sobre seu coração, quem corre mais risco, quais exames você precisa pedir ao médico e como mudar seus hábitos para reverter o perigo. Agora, antes de mergulharmos nesse conteúdo que pode literalmente salvar vidas, deixa eu te pedir um favor. Curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e quantos anos você tem. Isso ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. E se você ainda não se inscreveu no canal Vida Longa ao Coração, aproveita esse momento. Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho das notificações e vem com a gente aprender como viver mais e com saúde, porque seu coração merece esse cuidado. O espelho, como sinal de alerta. Pouca gente sabe, mas o corpo humano é como uma vitrine silenciosa do que está acontecendo por dentro. Mesmo sem dizer nada em palavras, ele revela sinais, sutis, mas poderosos, que apontam para desequilíbrios perigosos. Um desses sinais pode estar diante de você todos os dias, no espelho, e passar despercebido por anos. Pequenas manchas amareladas ao redor dos olhos, discretas, indolores, às vezes confundidas com marcas do tempo ou da idade. Mas que, na verdade, podem ser gritos silenciosos do seu coração pedindo socorro. Essas manchas têm nome: xantelasmas. Elas surgem quando há acúmulo de colesterol sob a pele, formando pequenas bolsas de gordura que se instalam, sobretudo, nas pálpebras. Embora pareçam inofensivas, essas marcas podem ser reflexo de um perigo muito maior se desenvolvendo dentro das suas artérias. E o mais alarmante é que essas placas de gordura na pele são espelhos das que podem estar se formando no interior dos vasos sanguíneos, obstruindo lentamente a passagem do sangue, endurecendo as artérias e preparando o cenário perfeito para um infarto ou um AVC. A maioria das pessoas nunca ouviu falar de xantelasmas. Quando notam alguma mancha, supõem que é algo estético, um efeito do envelhecimento natural ou da exposição solar. Outras nem sequer notam. Mas para quem já passou dos 40, ignora esses sinais é um risco que pode custar caro, principalmente se houver outros fatores associados, como hipertensão, diabetes, sobrepeso ou histórico familiar de doenças cardiovasculares. A medicina já sabe há anos que o colesterol alto é uma das principais causas de morte silenciosa no mundo. E o mais traiçoeiro é que, na maioria das vezes, ele não dá nenhum sintoma. O paciente se sente bem, leva a vida normalmente, até que num momento inesperado, sente uma dor no peito, uma falta de ar repentina ou até mesmo perde os sentidos. O que muitas vezes poderia ter sido evitado com uma simples observação do próprio corpo, um exame de rotina ou um cuidado preventivo. É aí que entra a importância de prestar atenção nos detalhes. Aquele tempo que você gasta na frente do espelho pode ser mais valioso do que imagina. Porque o que o espelho reflete vai além da aparência. Ele pode ser o seu maior aliado na detecção precoce de doenças silenciosas. Quando o corpo fala, é preciso aprender a escutar. Porque às vezes, a diferença entre a vida e a morte está num pequeno detalhe que você quase não vê, mas que seu coração sente todos os dias. Xantelasmas.
quando o colesterol deixa marcas visíveis. Os xantelasmas são mais do que simples manchas. Eles são como pequenas janelas revelando o que se passa por dentro do corpo. Quando surgem, principalmente ao redor dos olhos, mas também em outras regiões como joelhos, cotovelos, mãos e até no pescoço, eles indicam que há um excesso de gordura no sangue, mais especificamente, colesterol acumulado além do que o organismo consegue processar de forma saudável. O colesterol é um tipo de gordura essencial para várias funções do corpo. Ele participa da produção de hormônios, da construção das membranas celulares e até da digestão. Porém, quando está em excesso, torna-se perigoso. E a grande armadilha está justamente no fato de que o colesterol alto não dói, não coça, não dá febre nem mal-estar. É uma condição silenciosa que se instala sem alarde. Quando aparecem sinais visíveis, como os xantelasmas, significa que esse excesso já está circulando por tempo suficiente para se acumular não apenas nas artérias, mas também sob a pele. Esses depósitos de gordura sob a pele funcionam como um reflexo do que está acontecendo nas artérias. A mesma gordura que forma os xantelasmas é a que vai se depositando nas paredes dos vasos sanguíneos, formando placas que endurecem e estreitam o caminho por onde o sangue deveria circular livremente. É o que os médicos chamam de aterosclerose, e essa condição é uma das maiores responsáveis por infartos, derrames e morte súbita. É importante dizer que nem todo mundo com colesterol alto vai apresentar xantelasmas. Mas quem apresenta esse tipo de mancha precisa ligar um sinal de alerta ainda maior, porque isso pode indicar uma predisposição genética para a hipercolesterolemia, que é o nome técnico para o excesso de colesterol no sangue. Em muitos casos, trata-se de uma herança familiar, que, se não for diagnosticada e tratada precocemente, pode gerar sérias consequências cardiovasculares. Além disso, existem outros tipos de manchas ou lesões que podem aparecer na pele associadas a problemas de gordura no sangue. Os xantomas, por exemplo, são semelhantes aos xantelasmas, mas aparecem em outras regiões do corpo, como tendões, glúteos ou dorso das mãos. Alguns deles são mais protuberantes, enquanto outros podem parecer pequenas bolinhas debaixo da pele. Todos têm em comum o mesmo gatilho: o excesso de colesterol e triglicerídeos circulando livremente pela corrente sanguínea. Diante disso, é essencial que qualquer alteração incomum na pele, especialmente se for amarelada, indolor e de crescimento lento, seja investigada por um profissional de saúde. O dermatologista pode identificar visualmente esse tipo de alteração, mas é o clínico geral ou cardiologista quem deve conduzir a investigação para descobrir a causa subjacente. E isso começa por um simples exame de sangue, chamado perfil lipídico. Portanto, se você ou alguém da sua família apresenta esse tipo de sinal na pele, não hesite. Procure um médico e investigue. O tempo é precioso e a prevenção sempre será o caminho mais seguro. O colesterol silencioso e os riscos escondidos. O que torna o colesterol um dos inimigos mais traiçoeiros da saúde humana é justamente o silêncio com que ele age. Não há febre, dor aguda, tosse, nem nenhum incômodo direto e imediato que chame a atenção da maioria das pessoas. Pelo contrário, muitas descobrem o colesterol alto por acaso, em um exame de rotina, ou, o que é mais preocupante, após um evento grave como um infarto ou um AVC. É por isso que qualquer pista dada pelo corpo deve ser levada a sério. E os xantelasmas estão entre essas pistas mais visíveis e menos valorizadas. A formação dessas placas de gordura sob a pele acontece porque o corpo, ao tentar lidar com o excesso de colesterol circulante, precisa armazená-lo em algum lugar. Quando o fígado já está sobrecarregado e as artérias estão recebendo depósitos, o organismo passa a estocar gordura em tecidos mais periféricos, como a pele. É uma espécie de transbordamento interno,
um reflexo visível do desequilíbrio escondido nas profundezas do sistema cardiovascular. E o que causa esse excesso de colesterol? A resposta pode ser resumida em 3 grandes fatores: alimentação desequilibrada, sedentarismo e predisposição genética. A alimentação moderna, rica em produtos ultraprocessados, gorduras saturadas, açúcares em excesso e embutidos, é um verdadeiro combustível para o aumento do colesterol LDL, o chamado colesterol ruim. Esse tipo de colesterol é o principal responsável por formar as placas de gordura nas artérias. Quando seu nível está alto por muito tempo, o risco de desenvolver aterosclerose aumenta consideravelmente. O sedentarismo, por sua vez, contribui de forma indireta, mas potente. A falta de atividade física regular reduz a capacidade do corpo de metabolizar as gorduras de forma eficiente. Além disso, o exercício físico é um dos principais aliados na elevação do HDL, o colesterol bom, que ajuda a remover o excesso de LDL das artérias e a levá-lo de volta ao fígado, onde pode ser processado e eliminado. Quem se movimenta pouco acumula mais gordura onde não deveria. Já a genética pode ser um fator determinante em muitos casos. Existem pessoas que, mesmo com uma alimentação moderada, apresentam taxas elevadas de colesterol devido a uma condição conhecida como hipercolesterolemia familiar. É uma disfunção hereditária que impede o corpo de processar o colesterol corretamente, fazendo com que ele se acumule no sangue e, consequentemente, se deposite nas artérias e na pele. Quem tem casos de infarto precoce na família, principalmente em parentes com menos de 55 anos, deve ficar atento e investigar o perfil lipídico com frequência. Além disso, há outros fatores que agravam o risco: pressão alta descontrolada, diabetes tipo 2, tabagismo, obesidade abdominal e estresse crônico. Todos esses elementos contribuem para inflamações no organismo, que, somadas ao excesso de gordura circulante, criam um cenário perfeito para uma obstrução arterial ou um evento cardiovascular súbito. É como se o corpo estivesse vivendo sob constante ameaça, e cada novo dia sem ação é um passo mais perto do colapso. Por isso, quando se observa um xantelasma, é preciso enxergá-lo não como um detalhe estético, mas como um sinal de alerta precoce. Um sinal que pode aparecer anos antes de qualquer dor no peito, formigamento no braço ou dificuldade para respirar. Se ignorado, esse pequeno ponto amarelado pode ser o início de uma história que termina com uma ambulância, uma internação de emergência ou até algo pior. Mas há boas notícias também. Justamente por ser um dos primeiros sinais externos, os xantelasmas oferecem uma oportunidade única, a chance de agir a tempo, de mudar o rumo, de prevenir a tragédia anunciada. E essa mudança começa por algo simples, acessível e poderoso: a informação. Quem entende o que está acontecendo dentro do próprio corpo tem mais chances de fazer as escolhas certas e salvar a própria vida antes que seja tarde demais. Diagnóstico e exames. O que fazer se você identificar o sinal? Ao se deparar com um possível xantelasma no seu rosto ou no corpo de alguém da sua família, o passo mais importante e urgente é não ignorar. Como já explicamos, essa mancha pode representar muito mais do que um problema estético. Ela pode ser a ponta do iceberg, revelando um cenário silencioso de risco cardiovascular. Mas como ter certeza de que se trata mesmo de um sinal de colesterol alto? E o que deve ser feito a partir desse ponto? O primeiro passo é buscar um profissional de saúde. Pode ser um clínico geral, um cardiologista ou um endocrinologista, dependendo da disponibilidade e do seu histórico. O médico vai realizar uma avaliação física completa, ouvir seus relatos, verificar a localização, coloração e características das manchas e, principalmente, solicitar exames de sangue detalhados para confirmar ou descartar alterações metabólicas.
o exame mais importante nesse momento é o perfil lipídico. O perfil lipídico é um painel que mostra os principais indicadores de gordura no sangue. Ele inclui colesterol total, que representa a soma dos outros tipos, colesterol LDL, Low Density Lipoprotein, o chamado colesterol ruim, responsável pela formação de placas nas artérias, colesterol HDL, High Density Lipoprotein, o bom colesterol, que atua na limpeza do excesso de gordura das artérias, triglicerídeos, outro tipo de gordura que, quando elevado, também aumenta significativamente o risco cardiovascular. Com os resultados em mãos, o médico poderá avaliar se você está diante de um quadro de dislipidemia, desequilíbrio das gorduras no sangue, quais são os riscos associados e qual será a conduta ideal a partir dali. Em alguns casos, especialmente quando há histórico familiar de colesterol alto ou eventos cardíacos, o médico pode solicitar exames genéticos para investigar uma possível hipercolesterolemia familiar. Outro exame que pode ser solicitado é o ultrassom de carótidas, que avalia se já existem placas de gordura se formando nas artérias do pescoço. Esse exame é importante porque permite ver, em tempo real, o impacto que o colesterol elevado pode estar causando nos vasos sanguíneos. A presença de placas nas carótidas indica que o processo de aterosclerose já está em curso. E isso é um sinal de alerta máximo, pois aumenta significativamente o risco de AVC. Além disso, em pacientes com outros fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesidade ou tabagismo, pode ser necessário investigar também o funcionamento do fígado, da tireoide e a presença de inflamações crônicas. Isso porque essas condições muitas vezes andam juntas e se alimentam mutuamente, criando um ciclo de agravamento progressivo se não forem interrompidas. Mas é preciso reforçar: ainda que os exames revelem alterações importantes, isso não significa que tudo está perdido. Pelo contrário, o diagnóstico precoce é a melhor chance de evitar uma evolução perigosa. E, na maioria dos casos, mudanças consistentes no estilo de vida, acompanhadas ou não de medicação, são suficientes para reverter o quadro e restabelecer o equilíbrio da saúde cardiovascular. O mais importante é não adiar. Muitas pessoas deixam para depois, acreditando que vão melhorar sozinhas ou que essas coisas acontecem com os outros. Mas quando se trata do coração, o tempo pode ser decisivo. Aquilo que poderia ser resolvido com exames simples e ajustes na rotina pode se transformar, em poucos meses, em uma emergência médica com consequências graves. Portanto, se você identificou uma mancha amarelada parecida com um chantelasma, não hesite. Marque uma consulta, faça os exames, escute seu corpo e, principalmente, esteja disposto a fazer as mudanças que forem necessárias, porque, em muitos casos, a prevenção é mais poderosa do que qualquer tratamento. Reverter o risco. O poder das mudanças simples. Depois de identificar o problema e realizar os exames, chega o momento mais desafiador, mas também o mais transformador: mudar. Mudar hábitos, mudar escolhas, mudar prioridades. Porque, apesar de parecer difícil no início, cada pequena decisão a favor da saúde se transforma em um tijolo firme na construção de uma vida mais longa, mais leve e livre de sustos. Se os seus exames apontaram colesterol alto, se as manchas amareladas na pele foram confirmadas como chantelasmas e se o médico indicou que há riscos reais para a sua saúde cardiovascular, a boa notícia é: ainda dá tempo. A má notícia é que, se nada for feito, os riscos só aumentam. O primeiro passo da mudança acontece à mesa. A alimentação é, sem dúvida, o maior fator de impacto nos níveis de colesterol. Alimentos ricos em gorduras saturadas, como frituras, carnes gordurosas, embutidos, salsicha, linguiça, presunto, mortadela, queijos amarelos, fast food e doces industrializados devem ser eliminados ou reduzidos drasticamente.
Esses produtos não apenas elevam o colesterol LDL, como também inflamam o organismo, prejudicando a ação do HDL, o colesterol bom. Em contrapartida, uma alimentação rica em frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas, oleaginosas e fontes naturais de ômega 3, como a sardinha, o salmão e a linhaça, tem o poder de limpar o sangue, reduzir a inflamação nas artérias e equilibrar o metabolismo. O uso regular do azeite de oliva extra virgem, em quantidades moderadas, também ajuda a elevar o HDL, enquanto fibras solúveis presentes na aveia, na maçã, no feijão e na chia ajudam a reduzir a absorção do colesterol no intestino. A segunda mudança fundamental é o movimento. Se você passa a maior parte do dia sentado, mesmo que seja no trabalho, no carro ou no sofá, está colocando seu coração em risco. O sedentarismo é inimigo da saúde vascular. A recomendação básica é de pelo menos 30 minutos de caminhada por dia, todos os dias. Mas se puder fazer mais, uma natação, uma aula de dança, uma pedalada leve ou até mesmo musculação supervisionada, melhor ainda. A atividade física, além de ajudar no controle do colesterol e da pressão arterial, também melhora o humor, o sono e a disposição. Outro ponto crucial é parar de fumar, caso você tenha esse hábito. O cigarro danifica as paredes internas dos vasos sanguíneos, favorecendo ainda mais o depósito de gordura e a formação de placas. O tabagismo, quando associado ao colesterol alto, praticamente dobra o risco de infarto. Portanto, parar de fumar é uma das decisões mais urgentes e benéficas que você pode tomar. A redução do consumo de bebidas alcoólicas também entra nessa equação. O excesso de álcool, além de sobrecarregar o fígado, contribui para o aumento dos triglicerídeos, que também são perigosos para o coração. Se for beber, que seja de forma esporádica, moderada e com responsabilidade. Por fim, é importante dizer: siga as orientações médicas. Se o profissional indicou o uso de medicamentos, como estatinas ou outros controladores lipídicos, não interrompa por conta própria. Esses medicamentos existem para ajudar o organismo a recuperar o equilíbrio e, muitas vezes, são a ponte necessária entre o diagnóstico e a reeducação completa. Tomá-los corretamente, enquanto você transforma seus hábitos, é a estratégia mais segura e eficaz. Cuidar do colesterol é cuidar do coração, das artérias, da mente e da qualidade de vida. Cada refeição saudável, cada caminhada, cada escolha consciente é um passo a mais na direção de um futuro sem sustos. As manchas que aparecem por fora são apenas o reflexo de algo que pode, e deve, ser tratado por dentro. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso já mostra que você se importa com sua saúde e com quem você ama. Agora é hora de colocar esse conhecimento em prática. Agora que você sabe que uma mancha na pele pode ser o primeiro aviso de um infarto silencioso, não guarde essa informação só para você. Compartilhe este vídeo com seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, com qualquer pessoa que possa ter esse sinal e nem desconfia do risco que corre. E aproveita agora. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo sua idade e de qual cidade está assistindo. E claro, se ainda não se inscreveu no canal Vida Longa ao Coração, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Aqui você aprende como cuidar do que mais importa, o seu coração e a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, seu coração agradece.